Que o Flamengo não brinca no mercado, todo mundo já sabe, mas o que está acontecendo nesses últimos dias pode colocar o clube em outro patamar completamente diferente no futebol brasileiro. O Flamengo fez duas propostas por Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2025, e as duas foram recusadas e mesmo assim o Flamengo não saiu da mesa. Outro nome começa a ganhar força nos bastidores. Lucas Paquetá pode estar mais perto de voltar ao Flamengo do que nunca. Então nesse vídeo eu vou te explicar por que a proposta do Flamengo por Caio Jorge é considerada irrecusável pelo staff do jogador e porque mesmo assim ele não vai forçar a saída do Cruzeiro, e como tudo isso se conecta com a possível volta de Lucas Paquetá em 2026. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia sobre as transações do Mengão em 2026. Antes de entrar nos detalhes, é importante entender uma coisa: isso aqui não é só uma negociação comum, isso é uma disputa de força entre dois clubes ricos, organizados e com ambições grandes. E o que está em jogo aqui pode entrar para a história do mercado da bola no Brasil. Nos últimos dias, o próprio Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro, confirmou publicamente que o Flamengo fez duas propostas por Caio Jorge. A primeira, 30 milhões de euros fixos, a segunda, 20 milhões de euros mais Everton Cebolinha, e as duas foram recusadas. O recado do Cruzeiro foi direto: só conversa a partir de 50 milhões de euros. Isso daria algo em torno de 325 milhões de reais, e aqui já começa a polêmica. A pergunta que fica é: por que o Cruzeiro tá sendo tão duro? Do lado do Cruzeiro a postura faz sentido. O Caio Jorge não só é artilheiro do Brasileirão, ele também é o artilheiro da Copa do Brasil e foi para muita gente o melhor atacante do futebol sul-americano em 2025. Mas tem algo ainda mais forte por trás disso tudo: a história do jogador com o clube. Em 2022, o Caio Jorge sofreu uma lesão gravíssima no joelho, rompimento do tendão patelar, e ficou 18 meses fora. Muita gente duvidou se ele voltaria a jogar futebol em alto nível, e o Cruzeiro apostou, esperou, deu estrutura e agora colhe o resultado. O próprio Caio Jorge falou isso recentemente, dizendo que há 3 anos estava numa cadeira de rodas e hoje vive um sonho. Então, por gratidão, ele não vai forçar a saída. Mas porque o staff considera a proposta irrecusável? Aqui um ponto muito importante: segundo as pessoas próximas ao jogador, a proposta do Flamengo é irrecusável do ponto de vista de carreira, valores salariais, tempo de contrato e projeto esportivo. Tudo isso é muito parecido com o que os clubes da Europa pagariam hoje pelos gols do Caio Jorge. Ou seja, não é uma proposta padrão Brasil, é uma proposta nível mercado europeu, e mesmo assim o jogador escolheu não pressionar o Cruzeiro, e isso pesa muito na imagem dele. Outra questão que fica é: o Flamengo pode subir a oferta? A informação que circula agora é que o Flamengo estuda uma terceira investida, algo em torno de 25 e 30 milhões de euros. Everton Cebolinha novamente no negócio, ainda assim muito distante dos 50 milhões pedidos. E aí, a pergunta inevitável: vale tudo isso? Caio Jorge, nesse valor de 50 milhões de euros, acaba entrando nos atacantes mais caros da história do futebol brasileiro. Se o Cruzeiro realmente conseguisse vender Caio Jorge por 50 milhões de euros, ele entraria num grupo extremamente seleto. Atacantes brasileiros vendidos por 50 milhões de euros ou mais incluem nomes como Neymar, Antony, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Rafinha e Richarlison. Isso mostra o tamanho da pedida do Cruzeiro e também explica por que o Flamengo está pensando com calma. E agora, Lucas Paquetá pode ser o plano B. Enquanto isso, outro cenário se abre. Lucas Paquetá, desde que saiu do Flamengo em 2018, a torcida sonha com a volta do jogador, e agora pela primeira vez isso parece realista. Do West Ham, Paquetá vive um momento difícil, mesmo sendo titular em todos os jogos, vem sofrendo críticas. O próprio técnico já sinalizou que uma saída da Premier League pode ser melhor caminho para o jogador. O valor, cerca de 30 milhões de euros. Coincidentemente, o mesmo valor que o Flamengo quer receber se vender Jorge Carrascal, que vem sendo sondado por clubes da França e da Itália. Ou seja, uma coisa pode viabilizar a outra. O que dá para concluir é o seguinte: o Flamengo não está desesperado, está agindo como clube de elite, testando o mercado, avaliando custo-benefício e tem planos alternativos. Se vier o Caio Jorge, será uma contratação histórica. Se vier o Paquetá, será um retorno simbólico e técnico fortíssimo. E se não vier nenhum dos dois, o Flamengo segue forte do mesmo jeito. Agora eu quero saber de você: se você fosse o Flamengo, pagaria tudo isso no Caio Jorge ou traria Lucas Paquetá de volta? E mais, você acha que o Caio Jorge vale entrar nesse ranking dos atacantes mais caros da história do Brasil? Comenta aqui embaixo, e se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Tamo junto e até o próximo vídeo.